Ok. Vamos começar então, amigos. Eu quero, mais uma vez, nesse momento, nós vamos orar, pedir a presença de Deus para esse encontro. Eu peço que você, assim como você está aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santo, eterno Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, porque nesse momento o Senhor está aqui conosco e nós queremos agora ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor possa ser o nosso professor nesta manhã e que os ensinamentos aqui proferidos possam trazer luz à nossa vida e nós possamos colocar em prática os ensinamentos aqui proferidos. Uma bênção especial para cada homem que está aqui, suas famílias, seus filhos, suas esposas. É o pedido que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal, eu sei que nós temos alguns alunos do IAESC aí, né? Eu não sei quem aqui que é aluno, vi que o Gabriel tem uma fotinha do IAESC ali na... Aí ele eu já identifiquei. Não sei se tem mais alguém, Samuel. Eu acho que o Miguel tá aí também. Miguel Flores. Tem mais algum aluno do IAESC aí, só para eu conhecer, só para eu saber? Não? O Caio também, Caio. legal, Caio. Legal. Então, aos nossos amigos aí do IAESC, sejam bem-vindos, tá? É muito legal ter vocês. Sabe que esse é um sonho que eu tenho de poder ministrar para adolescentes, para jovens, para que a gente possa ter uma formação de homens de Deus desde a base, né? Diga, Samuel. Não, eu ia apertar o microfone para fechar o Ah, tá. microfone. Aproveitando então, Sim, eu também tinha esse sonho desde que eu cheguei aqui e Deus está realizando esse sonho agora, dando a oportunidade. E logo a gente vai fazer um congresso de homens aqui no IAESC para essa gurizada, que legal. Que junto com a Deus te Tilívia. abençoe. Amém. Que Deus te abençoe aí, Samuel. Seja usado por Deus aí para esse projeto especial. Muito bem. Amigos, aqueles que quiserem abrir aí a câmera aí, não me deixar sozinho aqui, eu tenho só alguns aqui que abriram. É sempre bom a gente falar olhando no olho das pessoas, tá bom? Então eu sei que tem alguns que estão aí embaixo das cobertas, aí no escuro, mas se você tiver um lugar que dê para você abrir aí a sua câmera, vai ser legal, tá bom? Hoje nós temos um assunto bem interessante para conversar. Esse assunto ele permeia a nossa vida, né? Como homens, e nós vivemos numa sociedade em que o trabalho faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e todos nós temos atividades laborais. Então, o trabalho é algo que permeia a nossa existência, tá? Você já deve ter ouvido falar algo que é muito comum nós, homens, ouvimos e aprendemos desde cedo, que nós, homens, somos os provedores do nosso lar. Você já ouviu essa frase? Nós homens, somos os provedores do nosso lar. E essa frase, e aqui é uma visão minha, tá? Então, se você discordar, você fique à vontade até para levantar a mão aqui e dizer, olha, não concordo com isso, não, tá? Fique à vontade aí, aqui é um fórum de discussão, não é né? Não é a minha palavra, então fique à vontade. Eu gostaria de dizer para você que, na minha visão, nós homens, e a minha visão é um pouquinho diferente, nós homens não somos os provedores do nosso lar. E talvez alguns ouçam essa expressão e se assustem. Nossa, mas como assim? Eu sempre aprendi que eu era o provedor. Na minha visão, não. Nós não somos provedores.
O chamado de Deus não é para eu ser um provedor. Deus, ele nos tem como instrumentos de provisão. E há uma diferença entre você ser o provedor e você ser o instrumento da provisão. Não sei se vocês estão me entendendo. Uma coisa é você dizer assim: eu trago comida para essa casa. Eu é quem pago as contas. Eu é que faço isso. Eu. Outra coisa é você dizer: eu sou um instrumento de Deus para trazer alimento para a minha casa. Vocês percebem a diferença? Fala, Samuel, pode falar. Então, existe o provedor e existe o roteador. Legal. Então, nós somos Isso o aí. roteador da nossa casa. É isso aí, cara. Legal. Nunca tinha pensado nessa analogia, mas ela é bem pertinente. É exatamente isso. Você acaba sendo um repetidor, né? Você é um instrumento. E Deus, ele usa você como um instrumento para provisão. Mas se você for responder a pergunta, quem é o provedor da minha casa? O que você deve responder? Deus. Deus é o provedor. Eu quero ler alguns textos com você, tá? E os nossos alunos que estão ouvindo, daqui um pouquinho vocês vão estar aí no mercado de trabalho, conquistando, alcançando. E, puxa vida, se eu tivesse aprendido se eu tivesse tido essa visão desde cedo, eu já teria economizado muito fio de cabelo, teria economizado muita dor de cabeça, muito sofrimento, né? Abra a Bíblia de vocês no livro de Timóteo. 1 Timóteo, se você tiver aí a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 8, carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Capítulo 5, ali no versículo 8. A palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse verso, para mim, ele é central na vida de todo homem. Deus colocou você no seu lar para cuidar da sua casa, cuidar dos seus, cuidar. E quando nós falamos de cuidar dos da nossa casa, esse cuidado, nós poderíamos dizer que há um tripé aqui. Nós somos instrumentos de Deus para a provisão, instrumentos de Deus para a provisão material, emocional e espiritual. Resumindo, você é esse instrumento que provê para o seu lar, o material, emocional e o espiritual. E se você não compreender esse mecanismo ou esse tripé, por vezes você vai atender uma parte desse processo, você vai atender o material, mas vai negligenciar o espiritual, ou vai negligenciar o emocional, ou os dois. E um tripé, se você tirar uma base, cai. Então nós temos que entender que nós somos instrumentos de Deus para a provisão material, emocional e espiritual. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esses 3 pilares da provisão, da qual você está inserido como instrumento. Você é instrumento, tá? Você é instrumento. Helder, quer falar? Fala aí, amigão. Mas não seria. Bom dia a todos. Se a gente pensar num ponto mais de alinhamento, não sei se tem ordem aqui, mas o espiritual não seria o primeiro, o Livre? Sim, a gente pode. Eu não vou entrar Ah, tá. aqui na ordem,
tá? Ah, tá. E até não vou entrar em ordem de importância também, Helder. Por quê? Porque é importante nós entendermos que é um tripé. Se eu entrar como tipo, tem um que é mais importante. Se eu falasse em ordem de importância, com certeza o espiritual seria o mais importante. Porém, de acordo com o texto bíblico, se eu alimentar espiritualmente os meus filhos, mas não trazer para eles o alimento físico, eu vou estar incorrendo eu vou estar negando a fé, como diz o texto aqui. Sim. Se eu der alimento, se eu der a questão espiritual, mas eu não prover emocionalmente, eu também vou estar negando a fé. Então, qualquer um dos pontos ali, se eu falhar, eu vou estar negando a fé. Então, eu até poderia colocar em ordem de importância, mas nesse caso aqui, o texto diz claramente que quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, nega a fé. Isso aqui é muito forte, gente. Tá? É muito forte, porque você pode salvar o mundo inteiro. Se você não está cuidando da sua casa, a Bíblia diz que você nega a fé e é pior do que o descrente. Essa é a condição que a Bíblia coloca aqui. Tá? Então, diante desse cenário, eu quero falar um pouquinho primeiro com vocês sobre a provisão material. Nós, homens, por instinto, eu creio que Deus já nos formou dessa forma, e isso já foi colocado desde Adão, né? Quando Adão foi colocado no Jardim do Éden, a primeira coisa que ele recebe no Jardim do Éden é o trabalho, né? E o trabalho ele surgiu num mundo perfeito. Então, Adão recebe o trabalho de lavrar e cuidar do jardim. Ele tinha essa função. E o trabalho, ele nunca saiu da mão do homem. Ele sempre esteve conosco, o trabalho. Então, nós homens, fomos criados para trabalhar. Nós somos criados para produzir. Nós somos criados para cuidar, para zelar. É o nosso instinto como homens, certo? E a gente precisa compreender isso. Porém, o trabalho, com o passar do tempo, ele passou a ocupar na vida de um homem um espaço muito maior do que o necessário. Muito maior. E nós, homens, começamos a sentir o peso de atender muitas demandas, né? E se você parar para analisar o quanto o trabalho, ele muitas vezes consome a sua energia, a sua vida, o seu tempo, a sua saúde, e o quanto ele muitas vezes rouba do seu lar o ser instrumento de provisão espiritual e emocional, você já deveria repensar algumas coisas a respeito do trabalho. Tá? Eu quero ler mais um texto com vocês, Salmo 145. Quero, se você puder abrir a Bíblia de vocês aí, Salmo 145, verso 14 em diante. Salmo 145, o verso 14 em diante. Que diz assim, ó: O Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Cara, esse verso é lindo. Todos esperam no Senhor, né? Abre a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam. Esse texto está falando sobre provisão. O texto lá no versículo 14, o 15 vai dizer, né, em ti esperam os olhos de todos, inclusive de você, o meu e o seu. Tá? Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Mais um texto, por favor. Mateus capítulo 6. Texto bem conhecido. Mateus capítulo 6. Versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Portanto, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis quanto o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto, muito conhecido, ele deixa algumas coisas bem claras para nós. Primeiro, ele começa dizendo: não fique ansioso. Gente, é difícil, né? A ansiedade, ela nos acompanha. E a ansiedade pelo amanhã, né? Esse excesso de futuro, que é a ansiedade, ela tira muitas vezes a nossa paz, ela tira a nossa tranquilidade, ela tira a nossa confiança, ela nos faz pensar que as coisas vão depender de nós, né? E o texto aqui deixa muito claro que nós não devemos andar ansiosos por nada, né? E diz ali, fala, observem as aves do céu. Você já parou para pensar, eu moro num sítio, então eu observo isso todos os dias, com muita clareza. Eu saio de manhãzinha para trabalhar, e aí eu fico olhando ali, eu vejo os quero-queros, todos os passarinhos na grama se alimentando. Uma vez, ouvindo um pastor, ele dizia o seguinte: se para você poder, perguntou quanto custaria alimentar todas as aves do mundo por um dia? Quanto custaria? Qual seria se você fosse calcular monetariamente o valor para alimentar todas as aves do céu, todas, por um dia? E aí chegaram-se à conclusão de que se você ajuntasse todos os recursos dos maiores bilionários do mundo, não seria suficiente para alimentar
essas aves por um dia. E Deus faz isso todos os dias, desde que o mundo é mundo. Isso não te choca? Deus alimenta as aves. Agora, é importante salientar que a ave, né, a comidinha não cai no ninho dela. Não cai lá no ninho. O que o passarinho precisa fazer? O que ele tem que fazer? Ele tem que sair do ninho e ele tem que ir até a grama, qualquer lugar, e ir lá buscar o alimento. Deus não leva comida para nenhum passarinho na boca. Não leva. Ele tem que ir lá buscar. Então, esse princípio das aves é um princípio que nós precisamos levar para nós. É óbvio que eu tenho que sair para trabalhar, mas eu não posso achar que é porque eu saí que eu vou ter o alimento. Por quê? Porque quem me dá o alimento, quem me dá a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de me sustentar, é Deus. Pensa o seguinte, você tem o fôlego de vida. Hoje você acordou, abriu os olhos, se levantou e está aqui. Já parou para pensar quantas coisas, quantos mecanismos precisaram ocorrer para que você estivesse aqui com os olhos abertos? Mecanismos esses que você não tem controle. Por exemplo, você tem controle sobre o ar que você respira? Você simplesmente recebe o ar. E se Deus não der o fôlego de vida hoje para você, meu amigo, você não sai da cama. Você não abre o olho. Então, a gente precisa tirar essa prepotência do nosso coração de pensar que nós é que, por nós mesmos, pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência, é que nós conquistamos a provisão diária. Isso não vem de você. É um dom de Deus e você, como instrumento, você recebe todos os dias todos os mecanismos necessários para sair da sua casa e conquistar o alimento no seu lar. Tá? Isso é provisão. Vem de Deus, vem do Senhor. Tá? Pensando agora nessa questão que envolve a provisão, eu queria comentar alguns detalhes a respeito do trabalho em si. Cada um de nós temos aqui uma profissão diferente. Nós temos aqui professores, médicos, nós temos engenheiros, advogados, mecânicos, agricultores, bancários. Estou olhando aqui pelo nome e tentando lembrar aqui. Né? Nós temos aqui muitas atividades diferentes aqui representadas. E eu quero só pontuar alguns detalhes a respeito do trabalho. Todo trabalho é digno. Todo trabalho, obviamente, no qual se produz, alguns trabalhos, obviamente, que não trazem dignidade, né? Obviamente, por exemplo, a prostituição não traz dignidade, né? O tráfico de drogas não traz dignidade. Mas se você parar para pensar, as profissões em geral são trabalhos que trazem dignidade, que ajudam a sociedade, né? O que seria de nós sem os médicos? O que seríamos sem advogados, sem engenheiros, né? Sem um agricultor, tá lá o Davidson lá, que planta, né? Eu estou aqui também plantando, né? Enfim, todos nós temos atividades dignas, certo? Todos nós temos atividades dignas. Quer falar, Diogo? Pode falar. Diogo?
Parece que tinha levantado a mão. Então, eu não vou falar aqui sobre um trabalho que é pior, um trabalho que é melhor. Não existe isso. Só existe trabalho. E trabalho é trabalho e está tudo certo. Mas eu quero analisar alguns detalhes a respeito do trabalho para que você, como homem, possa refletir, tá? Para que o trabalho não roube da sua casa a provisão emocional e espiritual, tá? E por vezes o nosso trabalho faz exatamente isso. Rouba de nós a provisão emocional e espiritual que a nossa família também precisa, na mesma proporção da material, tá? Então, vamos analisar uma coisa aqui. O tempo em que nós trabalhamos. O tempo. Né? Em geral, o trabalhador trabalha aí 8 horas por dia, né? Já é um bom tempo. Se você analisar que nós temos 24 horas, né? Pelo menos 1/3 do seu dia é passado no trabalho. E aí faz parte da nossa rotina. 1/3 do nosso dia nós vamos passar no trabalho. O problema é quando ele já não é mais 1/3. O problema é quando ele já vai tomando uma proporção muito maior. E hoje nós temos um fenômeno na sociedade que até tem uma expressão em inglês, se alguém souber aí me fala, que são os viciados em trabalho. E ser viciado em trabalho, né? Aquela pessoa que tem um estímulo ao trabalho tão grande, tão forte, né? E esse estímulo muitas vezes rouba a sua casa, está roubando o seu lar, está roubando os seus filhos, né? Da sua presença. Então, eu não sei qual é a rotina que você tem tomado no seu trabalho, tá? Mas eu gostaria de dizer que se o seu trabalho está ocupando um tempo além do tempo necessário, ou além do tempo permitir, ali o Fábio me ajudou ali, ó, workaholic, acho que é isso, workaholic, é isso aí. Esses são os viciados em trabalho. E eu queria pensar um pouquinho com vocês, por que nós homens criamos essa coisa do ser viciado? O que leva um homem a se viciar no trabalho? Alguém tem uma opinião aqui sobre o que leva um homem a ser viciado no trabalho? Mulher está. Dinheiro. Desequilíbrio em casa. Peraí, o Gabriel falou dinheiro, o Helder, Desequilíbrio em casa. desequilíbrio no lar, é verdade. Dinheiro, óbvio, dinheiro. Samuel falou o quê, Samuel? Mulher chata. Tá ligado com o que o Helder falou, né? O desequilíbrio no lar. Porque se o cara não tem vontade de ir para casa, meu irmão, ele vai ficar no trabalho. Acontece isso também. Diogo, Eu diria. Desculpa. perdão, Reali- Fábio. Realização Pode falar, pessoal Diogo. também, eu acho. Não. A realização pessoal, Fábio, depois o Abraham. Vazios. Homens vazios. Fábio, fala aí, Fábio. É a busca por segurança. Sim, a busca Onde por não tem, segurança. Salomão falava sobre buscar riqueza acima das coisas de Deus, buscar fama, e isso é correr atrás do vento, de acordo com ele. É, verdade. Correr atrás do vento. Luciano queria falar, Luciano? Bom dia a todos aí, que Deus Bom continue dia. abençoando nossas famílias, né? Talvez pode ser ritmo de trabalho também, ou redução da sua qualidade de vida, né? Alguns buscam sustento para a família ou manter a qualidade, né? Mas podemos viver com menos também. Uma coisa que eu tenho tentado regular desde que
eu me tornei adventista não há muito tempo. Dizem que você entra no adventismo por dois motivos, né? Ou pelo amor ou pela dor. Acredito que pelo Espírito Santo também, né? Então, nós vamos regulando aqueles que são ou que eram seculares e procuram ajustar esta situação, vai ganhando em sabedoria e conhecimento, né? No meu caso, eu, por muitos anos, trabalhei 60 horas semanais, né? Eu sou professor universitário e dou aula também nos colégios e aulas particulares. E agradeço pelo convite no grupo. Legal, Tenho Luciano. acompanhado há um tempo aí. Obrigado pela sua posição aí. Então, 60 horas semanais, né? Os motivos são os mais diversos, né? Eu vi que o Fábio escreveu, né? No meu caso, era uma fuga inconsciente da dependência total de Deus, porque o Fábio até mencionou a questão da segurança, né? Então, enquanto nós não enxergarmos Deus como o pleno provedor, a gente sempre vai viver nessa insegurança, porque aí a gente pensa assim, depende de mim, né? É eu que tenho que correr, é eu que tenho que matar esse leão, né? E quando entra na tua mente que você, na verdade, é um instrumento de Deus, então veja, você entende, Deus é quem provê, você é só instrumento. Então, se por algum motivo acontece de, puxa, tá faltando um pouquinho aqui, tá faltando um pouquinho ali, para onde você tem que ir? Para a fonte da provisão. E você vai cair de joelhos, e como diz, nós lemos alguns textos aqui, lá em Salmo 145 diz, a seu tempo dá o alimento a todos. Mas o Luciano colocou uma coisa aqui, que eu acho importante a gente refletir, que é o que tem acontecido nas nossas casas. Nós temos vivido um ritmo de vida tão acelerado e em relação às coisas, e o mundo nos impõe comprar tantas coisas, coisas que muitas vezes nós não precisamos, né? Então, a gente pensa assim, todo ano sai um modelo novo do seu carro, né? Eu tenho um Logan. Todo ano vai sair um Logan novo, diferente, com mais equipamentos, com mais acessórios, né? E aí você vai olhando para a sua vida e você vai vendo, puxa vida, mas né, eu não tenho, né, eu estou vendo todo mundo ter e eu não tenho, e saiu já um novo e o meu é velho e as propagandas aqui bombando, né? Você tem que ter um novo, você tem que ter um melhor, né? Isso aqui já está obsoleto, isso aqui já não serve. Isso serve para tudo. Então, por exemplo, os nossos filhos, eles são extremamente bombardeados, as nossas esposas, extremamente bombardeadas com o consumismo. E nós entramos num ritmo de vida, né, que a gente não se contenta com pouco. A gente precisa ter muito. Então não basta hoje ter um carro, eu preciso ter dois. Não basta uma viagem para ali para o litoral do meu estado, ou estado vizinho. Não, agora eu estou vendo lá e aí entra o componente das redes sociais, né? Que é aquela visão esquizofrênica das pessoas de todo mundo tá feliz, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá viajando, todo mundo tá conquistando, e só você não tá conquistando, só você não consegue. E aí essa loucura desenfreada faz com que você tenha que trabalhar cada vez mais para ganhar mais, porque você tem que pagar essa conta. Você tem que pagar essa conta. Então, os nossos filhos hoje não se contentam com um tênis. Eu sou de uma geração, pelo menos na minha casa, nós somos em 4 irmãos. Eu tinha um tênis. E era o Quixute. Alguns aqui são da época do Quixute. Eu ia falar, eu não tinha um tênis, eu tinha um Quixute. Pô, era um tênis, cara, com trava e tudo, aquele que se amarrava, dava 20 voltas na canela, assim,
Dava O 20 professor voltas, não deixava entrar na quadra com ele porque marcava toda a quadra. marcava a quadra. Era o que eu tinha, cara. Entendeu? Então, assim, eu tinha um tênis. Quando a trava já estava bem baixinha, Samuel, meu pai ia lá e comprava outro. E eu passei a minha infância assim, entendeu? Quando eu cheguei na adolescência, e aí nós viemos de Mato Grosso do Sul, nós viemos aqui para o IACS, aqui para estudar. E aí ali, no meio daquela coisa, né, gurizada e tal, né? E aí você vê todo mundo com um tênisinho de marca, um tênis legal, bacana. E aí, o que você pensa? Pô, eu também quero. E aí, o adolescente sem a consciência clara do que é provisão, do que é trabalho, essa visão, como é importante a gente dar essa visão para os nossos adolescentes, do valor das coisas, quanto custa as coisas. Os nossos adolescentes precisam saber o valor de um tênis, né? O Davidson tá lá, às vezes ele vende um alface, eu falei esses dias num encontro com o Davidson lá, hoje, vendendo às vezes alface, eu sei o custo de R$ 100, eu sei quanto vale R$ 100, gente. Para fazer R$ 100 em alface, o quanto eu tenho que trabalhar. Então, o que eu quero dizer aqui? Nós precisamos reavaliar se nós precisamos mesmo de 3 casas, se eu preciso mesmo de 2 carros, se eu preciso mesmo daquela viagem, né, para o exterior. Por quê? Porque talvez para você conquistar essas coisas, sem perceber, você está roubando da sua casa a provisão emocional e espiritual, às custas da provisão material. E a gente não faz a conta. A gente não para fazer a conta para ver se realmente vale a pena, sabe? Então, eu vou citar aqui uma história. Eu trabalhei muitos anos na organização adventista e eu trabalhei muito, muito. Ezequiel já trabalhou também, ele sabe o que é isso. Hoje o Samuel trabalha na organização, ele também sabe. O Fábio trabalhou muitos anos. E uma vez eu ouvi a história de um pastor, e ele era departamental de desbravadores. E ele estava lá organizando um campuri, sei lá quantos mil desbravadores. E aí era sexta-feira, era o dia da abertura do campuri, e ele estava no hotel e a filhinha pequena dele estava ali do lado. Pai, vamos brincar, pai. Você não brincou comigo, vamos brincar. E aí o pai, filha, o pai não pode, o pai tá atrasado, o pai tá isso, o pai tá aquilo, eu preciso ir, se arrumou, já estava com o terno ali, já estava com a roupa, o uniforme de gala, do desbravador. E a filha deitou na cama e começou a chorar, inconsolada, chorando, chorando, o pai não brinca comigo, o pai não me ama. E aí, aquele pastor, aquele pai, olhou para aquela cena e alguma coisa como que o Espírito Santo tocou no coração dele e ele pensou assim: cara, eu tô aqui cuidando de tanta criança e eu não tô cuidando do meu filho, da minha filha. Não tá certo isso aqui. Aqui não tá certo. E aí ele contando na história que ele tirou aquele uniforme, botou uma roupa e já estava na hora de começar o campuri lá. E ele saiu dali, ele começou a brincar com a filha na cama e pulou e jogou para cima, e jogou para baixo, e fez cosquinha e correu e brincou. E ele conta que ele ficou 1 hora fazendo isso ali, 1 hora. E ele atrasou a abertura do campuri em 1 hora e meia. E todo mundo desesperado, cadê o pastor? Não dá para começar, o pastor não chegou, é o departamental, e ficou naquele desespero. E aí ele contando que passaram-se, o campuri começou, terminou, acabou. E aí ele conta a história e aí ele pergunta: você consegue imaginar quantos daqueles desbravadores vão se lembrar que aquele campuri começou atrasado 1 hora e meia? Quantos deles vão se lembrar?
Ninguém. Mas sabe quem vai se lembrar daquele dia para sempre? Aquela menininha. E ele dizia, passaram-se anos, e aquela menininha fala assim, pai, eu nunca esqueci o dia que você trocou o Campuri para ficar comigo. Vocês estão entendendo que existem coisas que têm um valor e a gente não pode abrir mão disso? Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho para cuidar da sua casa e ficar na sua casa, porque eu já disse aqui no começo, é um tripé. Você tem que trabalhar. Mas você não pode, o seu trabalho não pode roubar você da sua família. E se o seu trabalho estiver fazendo isso, tá errado. Tá errado. E alguma coisa precisa acontecer. Ou você diminui o ritmo de trabalho, aliás, você com certeza vai precisar diminuir o ritmo de trabalho, e se você diminuir e como consequência você ter que for necessário diminuir a sua qualidade de vida em relação a coisas, lembre-se, faça isso. Não pense muito. Por quê? Porque os nossos filhos crescem, os nossos filhos vão sair de casa. Eu tenho uma menina de 15 anos, eu tenho um menino de 10 anos, e eu fico me questionando, quantas férias eu ainda tenho com a Bianca? Paz, dá para contar nos dedos de uma mão quantas férias eu ainda tenho com ela. Quantos anos eu ainda tenho? Muito pouco. Quanto tempo eu tenho? Muito pouco. E aí você trabalhou feito um louco para conquistar coisas, para agradar pessoas que você não gosta, pessoas que nem gostam de você, mas você comprou, conquistou. E eu tenho agora, como eu tenho trabalhado muito com homens, eu tenho conversado com homens muito frustrados, porque chegam no fim da jornada laboral com casa, com carro, com segurança, mas sem a presença dos filhos, sem sem a harmonia com a esposa, de repente já separado da esposa. E eu te pergunto, do que valeu tanto trabalho? Do que valeu tanto esforço para você chegar na tua casa e não ter mais harmonia no teu lar, não ter mais a presença dos teus filhos? Ellen White, no livro Lar Adventista, e eu clamo para que você leia esse livro, Lar Adventista. Não deixe de ler esse livro, esse é o meu livro de cabeceira, tá? Lá no capítulo 34, falando sobre o homem, ela diz assim, o homem, ele é o laço de união da família. Todos os membros da família se centralizam no homem. Gente, você é o laço de união da sua casa. Você é o laço de união da sua casa. E a gente precisa parar um pouquinho, gente, para pensar se nós estamos, de fato, atendendo a essas necessidades na nossa casa. Eu creio que ninguém aqui em sã consciência vai deixar faltar comida na sua casa. Mas talvez, o trabalho esteja roubando do seu lar a provisão emocional e espiritual, porque você diz, eu não tenho tempo. Eu me lembro de ir trabalhar muitas vezes, saindo cedinho de casa, e aí acabou o trabalho e eu continuava no expediente, e eu trabalhava, e quando eu voltava para casa, eu saía da casa dos meus filhos dormindo, voltava para casa com os meus filhos dormindo. Cara, eu perdi aquele dia com os meus filhos. Perdi. E eu tenho que refletir sobre isso.
Naquele dia eu não exerci a provisão emocional e espiritual na minha casa. E se eu não exerci, está errado. E às vezes o mundo traz esse alívio na sua consciência, né? Não, mas você está batalhando, é por eles que você está lá. E eu ouso dizer, nem sempre é por eles. Por vezes nós estamos ali no trabalho, é porque nós gostamos do trabalho. É porque o trabalho ele traz estímulo, ele traz, você alcança, você conquista, né? Você é reconhecido. E talvez entre esse componente que o Samuel colocou, né, da mulher chata, né, e realmente pode acontecer casos assim. Mas eu volto a dizer para você, mesmo que a sua mulher seja uma mulher chata, se você parar para analisar que você é o cabeça do seu lar e você é o salvador da sua casa, como diz Efésios capítulo 5, você é o salvador da sua casa, e você foi chamado por Deus para amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, então nem a esposa chata seria justificativa para você não estar lá. Na verdade, seria mais um motivo para você estar lá, porque talvez a esposa chata é só um reflexo, é só uma resposta, é só uma consequência da tua própria ausência. Diga, Luciano, pode falar. Às vezes também diminuir um pouco o ritmo é uma questão de fé. Eu, falando por mim, tá? Para eu me tornar adventista, para eu me batizar, eu tive que abrir mão do quê? Eu, muito secular, professor de cursinho, professor de faculdade, se trabalha de domingo a domingo. Do que eu tive que abrir mão? Do sábado e da sexta-feira à noite. Olha como o sábado Isso tem esse papel, né? ajuda a diminuir o nosso ritmo, nós ganhamos muito mais em saúde, ganhamos muito mais com a família. Então, eu vi isso, eu senti isso, que é uma questão de fé, o diminuir o ritmo. E quando a gente está ali sem fé, ou ceticismo da fé, como eu estou lendo algumas bibliografias agora do Rodrigo Silva, né? A gente ganhando essa fé, vou me decidir, vou falar com meus coordenadores de curso, daqui a pouco eles falam assim, olha, tem que dar mais carga horária para o Faust. Não, mas ele tem carga horária, ele só não quer assumir a sexta-noite e o sábado, porque é onde tem a rentabilidade maior. O mundo puxa isso da gente. E é uma opção. E às vezes minha esposa, o que vai ser? Está trocando o coordenador. Calma. Você pode manipular com um cursinho, ou ajustar. Olha, não tenho o meu compromisso na sexta-noite, no sábado, eu sou professor da escola sabatina, mas eu posso ajudá-lo num sábado à noite, num domingo, e os patrões vão te testar. Ah, é? Ele vai ajudar mesmo no domingo? Então tá. E a gente cai muito à prova, né? Então eu acredito que o diminuir o ritmo, para mim, foi uma questão de fé também. Que legal. Legal, Fausto. É isso aí. É tudo uma questão de você entender da onde vem a provisão, né? Por isso que ali Mateus capítulo 6 é chave, né? Mateus capítulo 6 eu é que te sustento, eu é que trago o alimento para você. Não fique ansioso. Vá ao trabalho, mas não faça do trabalho a sua vida. Tem muitos homens que fazem do trabalho a sua vida, a razão da sua existência, né? E aí, uma frase que eu ouvi já há algum tempo e eu tenho levado muito para mim é: jamais qualquer conquista no trabalho vai compensar o fracasso na sua casa. Jamais. Nunca vai compensar. Você pode ser rico, pode conquistar, pode ser o melhor. Se você fracassar no seu lar, você será um homem fracassado. E a gente tem que entender isso, né? Então,
nós precisamos olhar para o trabalho como algo necessário, importante, que nos traz estímulos, que é bom. Eu gosto de trabalhar, eu gosto. Eu creio que cada um de vocês aqui gostam de trabalhar, a gente gosta, porque isso traz estímulo, é conquista, é você. Mas isso não é tudo, gente. Isso não pode ser tudo na sua vida. Existem outras coisas que precisam ser feitas e que não podem ser negligenciadas. E aí entra aqui a questão da provisão emocional. Se você trabalha o dia todo, você chega na sua casa cansado, e aí por vezes, nós homens somos assim, né? A gente trabalha o dia inteiro. Quando a gente chega em casa, a gente senta no sofá e a gente quer ser servido. Porque você trabalhou o dia todo. Então agora tudo que você quer é sentar no sofá e vegetar diante de uma televisão. Porque você está cansado, você tem que descansar a cabeça, daí você, né? Aí a semana toda, aí você tem o futebol, você tem os amigos, você tem isso, você tem aquilo. E os filhos? O que você faz com os filhos? O filho você coloca no inglês, coloca no Kumon, coloca, sei lá, arruma atividade para essas crianças aí, para elas não ficarem ociosas, não me incomodarem, e na pior das hipóteses, dá um celular na mão delas que elas não vão me procurar, não vão me incomodar. É o que a gente está vivendo hoje. Famílias que estão sendo desestruturadas, por quê? Porque homens estão deixando de prover para o seu lar a provisão emocional e espiritual. Ser o sacerdote da sua casa, conduzir o culto familiar, levar os seus filhos e a sua família à igreja nos dias normais de culto. Quantas famílias hoje se esqueceram do que é um culto de quarta-feira, um culto de domingo? Não vão mais. Eu vou à igreja e quando eu chego na igreja em quarta-feira, e não é uma realidade do IACS, é uma realidade das igrejas como um todo. As pessoas não estão lá. E eu fico me questionando, eu sei que algumas pessoas trabalham, por exemplo, eu sei que talvez o Luciano, por ser professor de cursinho, vai trabalhar às vezes à noite. Acontece. Mas, na grande maioria das pessoas, as pessoas trabalham durante o dia. Aonde elas estão à noite? Estão nas suas casas. Elas escolheram não estar na igreja. E aí, quando os nossos filhos acabam deixando a igreja porque nunca tiveram vínculo com a igreja, aí a gente chora, a gente se entristece. Mas você nunca fez o básico, que era levar o seu filho à igreja. O que você vai esperar? Né? Então, queridos, nosso tempo já está finalizando. Eu teria ainda muito mais para falar, talvez até eu vá dividir esse estudo aqui e vou fazer um próximo estudo para falar com vocês sobre a provisão emocional e espiritual, que é fundamental e talvez sejam as provisões que nós, como pais, temos e homens, temos negligenciado nos nossos lares. E a gente faz isso com a desculpa de que a gente tem que trabalhar. Mas quem disse que a vida é só o trabalho, a vida é só dinheiro? Você tem que atender emocionalmente a sua casa, você tem que ser esse laço de união da sua família. E se você não está sendo, como diz Timóteo, capítulo 1 Timóteo 5:8, você não está atendendo o seu lar. Você é pior do que o descrente, diz a Bíblia. É pior do que o descrente. Gente, essa frase para mim é muito forte. Né? Fala, Abraham. Artilheiro é uma coisa importante, né? Nas crianças, né? Nas crianças. É o que eu sempre falo para Tominhas, assim, para meus filhos, né? Quem diz que você tem que só estudar? Quem diz que você tem que ser o melhor da sala? Não, não, não. Você tem que se divertir. Você tem que desfrutar com tua mãe. Eu sempre falo isso, né? Tem que brincar com o seu cachorro. Não é só trabalho, não é só estudo. Você não tem que ser o primeiro de nada. Certo? Não tem que mostrar nada a ninguém. Eu sempre falo isso, né?
Começa desde cedo, né? Tudo isso que você fala, né, Atili? Com certeza, desde cedo. E aí entra esse ponto do viver simples, gente. A gente precisa aprender a viver com menos. Você não precisa de tantas coisas. Os seus filhos não precisam de tantas coisas. O que os nossos filhos e as nossas esposas precisam, mais do que um salão de beleza, mais do que um tênis novo de marca, mais do que uma roupa nova, mais do que uma viagem, mais do que um carro, sabe do que eles precisam? É de mim. Eles precisam de mim. Os meus filhos precisam de tempo, tempo de qualidade. E eu preciso dar isso a eles. Eu não posso me furtar a dar isso. Eu não posso usar a desculpa do trabalho. Porque se eu der a desculpa do trabalho, eu estou admitindo que os meus filhos não são tão importantes. A minha esposa não é tão importante. Então, queridos, vamos aprender, primeiro, a provisão não vem de você. A provisão vem de Deus. Deus é o provedor. Você é instrumento de provisão. Isso muda toda a relação, tá? Você é instrumento de provisão. Vamos fazer do trabalho uma bênção para nós. E cuide com o tempo, cuide com muitas vezes aquilo que você está fazendo e daqui a pouco está tirando a sua paz, né? Gente, se daqui a pouco o teu trabalho está arrancando a sua paz, e aí você chega em casa e tudo que você aguentou lá do teu chefe, dos clientes, agora você vem e retribui isso agora para a sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, sabe? Cuida com isso, né? O Luciano está aqui, é professor, né? A pentelhada lá te incomoda, te enche a paciência, você aguenta de todo mundo, né? Aí chega em casa, você não aguenta. Aí você estoura com eles. Com quem mais deveria estar sendo amado é quem muitas vezes é pisoteado. Temos que cuidar com isso, né? Queridos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês se tornem esses instrumentos de provisão material, né? E eu vou dividir esse estudo, então, num próximo estudo, eu vou falar sobre a provisão emocional e a provisão espiritual, e é importante que a gente compreenda essa provisão, porque se eu falhar em qualquer uma delas, eu estou, como diz o texto de Timóteo, eu estou negando a fé e sou pior que o descrente. Eu preciso cuidar da minha casa de forma integral. Ok, queridos? Deus abençoe vocês mais uma vez. Obrigado pela paciência. Obrigado por estar aqui conosco. E que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que o Senhor nos dá de estudo da Tua Palavra. Hoje nós aprendemos, Pai, que como homens, como sacerdotes, nós somos instrumentos de Deus para a provisão material, emocional e espiritual. E nós queremos, Pai, trabalhar, nós queremos fazer as nossas atividades, trazer o sustento para o nosso lar, mas nós queremos também, Senhor, exercer esse papel de liderança na nossa casa. Nós queremos também atender às demandas emocionais e espirituais do nosso lar. Pedimos que o Senhor nos use como instrumentos nas tuas mãos para abençoar a nossa casa. Peço uma bênção especial sobre cada homem, sobre o seu trabalho, sobre as suas atividades laborais, e que eles compreendam que o trabalho tem o seu valor, mas que nós não coloquemos o trabalho acima da nossa casa, acima dos nossos filhos, acima do nosso lar, porque há uma hierarquia aqui. E nós sabemos que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, depois a nossa família e depois o nosso trabalho. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse processo. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.
Amém.